Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é Entra na Batalha. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 2:4. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Armando, o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Quando o Senhor me falou isso na madrugada, entra na batalha, eu fiquei pensando, nossa, batalha, né? Entrar na batalha, falei, mais luta, né? Mas vamos lá. Falei, Senhor, o Senhor está comigo, eis-me aqui, me reveste, me fortalece e amém. Pronto. E aí, nisso, eu tava meio sonolenta, eu falei, eu vou anotar para não esquecer, né? Eu não vou esquecer, porque é o Espírito Santo, então ele vai nos lembrar, mas eu falei, eu vou anotar. E aí, eu fui pegar o celular para anotar e vi que tinha uma mensagem de um testemunho falando dos vídeos. E foi aí que eu fiquei pensando, né? Falando do que o vídeo tem feito, né? Do que Deus tem me usado. E aí foi aí que eu falei, nossa, louvado seja Deus. Mas aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando, o Senhor me falando, entra na batalha, eu recebendo um testemunho. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí eu já entendi, falei, bom, testemunho e o Senhor falando, entra na batalha, ou seja, quanto mais a gente tá fazendo o que agrada o Senhor, o inimigo vai se levantar. Então o Senhor já tá nos preparando, porque o Senhor, ele nos avisa. E quando, né, e o Senhor ontem falou, né? Mais de ti. Quando o Senhor fala pra gente entregar mais dele, o inimigo ele vai tentar nos atrapalhar, nos parar, porque ele tá vendo que a gente tá indo para frente, a gente tá caminhando, tá crescendo, tá andando, então a tendência dele é nos atrapalhar. Ele não tem poder, mas o Senhor permite pra gente crescer, porque quanto mais dificuldade, mais luta, você vai crescer com o Senhor, você vai buscar mais ele, você vai orar mais, você vai santificar mais. E foi aí que eu fiquei pensando. Só que aí, quando eu vi, né, o testemunho, eu fiquei ali pensando e acabei dormindo e eu tive um sonho. Só que antes de ontem eu tive uma visão aqui que eu vi tipo uns papéis, assim, não era papel, era tipo uns formatos assim meio rosé, sabe? Vários ali. E eu olhei de longe e eu falei, e aí ontem minha irmã estava aqui, eu falei, eu tive uma visão aqui em casa, mas eu não consegui entender. Falei, mas o Senhor vai me revelar e eu descansei meu coração. Quando foi na hora que eu voltei a dormir, tive um sonho que eu estava num corredor do hospital, tinha uma menina de 5 anos de idade, e ela falava assim: eu fui abandonada. Eu tô sozinha, eu fui abandonada. Eu falei, você não tá mais abandonada. Eu falava para ela, você não tá mais abandonada. E ali eu comecei a conversar com ela. Eu só lembro que eu falava, você não tá mais abandonada. E fiquei conversando com ela. Só que enquanto eu falava com ela, eu tinha uma visão que o corpo dela se transformava naquela visão que eu tive aqui, naqueles pedaços de. Só que era tipo umas bolinhas assim que formava o corpo dela certinho. Era como se eu visse o corpo dela transformando, só que era umas bolinhas meio vermelhas, assim, clarinhas, sabe? Aí era como se fosse umas bolinhas que formavam o corpo dela inteirinho. Só que ela falava, aí eu conversando com ela. Só que nesse tempo que eu tive essa visão, falando ali com ela que ela não tá mais abandonada, conversando com ela, eu olhei pro corredor, eu vi duas grávidas. E no que eu vi as duas grávidas, elas parecem que era conhecida, assim, mas eu não tava conversando com elas. E aí a primeira grávida tava com um bebê, uma criança de 2 anos no colo, e o marido tava perto. Ela foi lá e entregou o bebê pro marido, e nisso ela começou a falar, vai nascer, passava a mão na barriga, acho que ela estava tendo contração, ela falou, vai nascer. No que eu olho para ela passando a mão na barriga, ela só falava, ai, vai nascer, vai nascer. E no que ela falava isso, eu vi que ela estava tomando sangue, e eu vi aquela bolsa de sangue, e eu falei, nossa, ela falando, vai nascer, será que ela vai nascer aqui? Só que daí eu peguei meu olho, eu fixei o meu olho naquela bolsa de sangue, ela recebendo aquele sangue, né? E a outra grávida tava lá tranquila, com o barrigão lá tudo, mas estava esperando. E aí eu foquei o olho naquela bolsa de sangue. E ali eu acordei. E eu fiquei pensando. E o Senhor, quando Ele te dá um sonho, né, profético, Ele te traz a revelação. Só você pedir para Ele te dá a interpretação. E o Senhor, Ele tem várias maneiras de falar, né? Ele fala no sonho, Ele fala em visão. E aí fala na Bíblia, né? E aí foi tão interessante que daí eu, né, pensei tudo, acordei, pensei no sonho, já entendi um pouco, mas aí quando eu estava indo ao banheiro, na hora que eu acordei, o Senhor me falou construção. Eu falei, entra na batalha e construção. Eu falei, mas tô entendendo, né? Pensei comigo. Na hora eu fico meio assim, mas depois o Senhor me leva aí, depois ele vai clareando, né? E aí quando eu comecei a fazer meu devocional, foi quando ele falando aqui, né? Quando eu comecei a ler, falando da menina. A menina aqui, ela é irmã de Moisés, que Moisés foi quando ele foi abandonado, que a mãe não podia cuidar. Eu já falei em outros vídeos aí sobre ele. E ele foi o líder lá, né, do Egito, que
foi o libertador do povo para a terra prometida. E ele foi abandonado. E a irmã dele ficou de longe para ver. E quando ele começou a chorar, ela foi lá e falou se ela podia chamar alguém para cuidar. E aí ela foi lá e chamou a mãe de Moisés. E foi a mãe de Moisés que cuidou, educou ele tudo, né? E olha que interessante, e aí lendo esse versículo, eu fiquei pensando, a menina, na hora, o Senhor começou a me lembrar do sonho que eu tive, da menina de 5 anos, ó, a menina falava exatamente, eu fui abandonada. Quando a menina aparece num sonho, fala do projeto, né? Porque é um projeto de Deus. E aí, quando eu vi aqui a menina falando de abandonada, eu falei, nossa, tremendo, porque Moisés, qual foi o propósito que Deus tinha para ele? Ele foi um libertador, né? E aí, é tão tremendo, porque ele era um bebê, ó, ele foi abandonado, o projeto de Deus foi abandonado, mas alguém pegou, depois ele foi parar para a mãe cuidou tudo, e depois ele, né, cresceu e foi um libertador. E aí, né, na hora eu comecei, o Senhor começou a me falar do sonho, e eu fiquei pensando, ó, a menina, o Moisés abandonado, e quando ela fala, o que me chama a atenção é que quando ela fala, né, que ela ficou de longe, né, ou seja, ficou esperando, queria saber o que ia acontecer, cuidando, é assim o Senhor é, né, ele coloca anjos para guardar, quando ele entrega algo, é o projeto dele, mas quando ela fala aqui, né, que ela ficou de longe para ver o que ia suceder, ou seja, a hora de agir, isso o Senhor traz uma mensagem para a gente, porque ele, quando ele nos entrega algo, projeto dele para nós, a gente tem que saber a hora de falar, a hora de agir, porque ela ficou esperando para ver o que ia acontecer. E assim é também com a gente. A mesma coisa quando o Senhor ele nos entrega uma promessa. Às vezes a gente já quer esperar ver o final. A gente tem que saber esperar, por quê? Porque ela tá vendo aqui o que vai acontecer. Às vezes o Senhor não vai falar tudo da promessa, ele vai falando aos poucos, ele vai entregando aos poucos. E a gente tem que esperar, como ela falou, vou esperar. Ela ficou lá esperando, ficou lá, né, de longe olhando. E foi tão interessante, quando o Senhor começou a falar nisso, eu comecei a lembrar do sonho, e o Senhor começou a me falar do sonho, porque a visão foi que eu tive aqui. E aí, né, a visão que eu tive aqui, e aí depois o que era? Era falando do projeto, porque eu falando ali com a menina no sonho, para ela não ser abandonada, e a mesma coisa que eu vi o corpinho dela, como a da visão que eu vi, eu tive uma visão no sonho também de vendo o corpinho dela ali. Ali o Senhor estava me falando do quê? Do projeto, que eu estava cuidando, ou seja, eu estava cumprindo meu projeto, né, no sonho. E ao mesmo tempo ele está falando, já tem outro projeto nascendo. Olha, a outra grávida já estava gerando um outro projeto do Senhor, e a outra estava gerando, porque uma já estava para nascer e a outra ainda estava com o bebê no colo. E assim é o projeto do Senhor, porque todos são projeto do Senhor, mas cada um tem um propósito. E quer dizer que o Senhor vai te dar um projeto e a gente não faz nada sozinho, por isso que o Senhor faz a gente compartilhar, porque o Senhor usa um com um propósito, outro com outro, mas tudo para concluir o projeto do Senhor, porque o projeto dele é um só, é nos preparar para levar para morar para a eternidade no céu. Então é tão tremendo que daí quando o Senhor me falou isso, né, e eu lembrando, né, que é na noite que eu recebi lá a mensagem, né, do testemunho, eu fiquei pensando, nossa, um testemunho, né, falando dos vídeos. Aí quando o Senhor me fala de construção, aí o Senhor falou, o que você está construindo? Eu falei, projeto do Senhor. E foi quando o Senhor, né, eu fiquei pensando, né, quando o Senhor falou, entra na batalha, lembrando que todo projeto que o Senhor nos dá, vai existir a batalha, porque ontem ele falou mais de ti. Quando a gente entrega mais, cada vez mais, ele vai entregando mais projeto pra gente. Ele vai nos capacitando e vai entregando mais projeto. Só que ao mesmo tempo ele tá falando, entra. Igual ela estava esperando a hora. Então tem a hora que o Senhor vai falar pra gente agir, pra gente compartilhar, pra gente falar. E aí foi quando o Senhor me lembrou do meu processo, que o Senhor estava me preparando aqui no secreto e eu jamais imaginaria que eu ia gravar um vídeo, né? E quando foi que ele falou pra mim, agora não é mais a hora agora é a hora de você começar a compartilhar o que eu tô te entregando. Ou seja, ele faz em nós e através de nós, porque todo o projeto dele é igual uma casa. Uma casa, você constrói ela, né? Vai lá, constrói a casa, não vai morar só, não vai ficar sempre para uma pessoa. É para aquela pessoa, às vezes vai alugar, às vezes vai receber pessoas, enfim. O projeto do Senhor é esse, ele faz na gente, mas através da gente vai alcançar muitas pessoas. E foi quando ele falou do meu vídeo. E aí eu fiquei pensando, por quê? Quando ele fala entrar na batalha, quando você vai entrar na batalha, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter muita coisa. Só que ele já tá falando, entra na batalha, esse é o segredo que ele nos avisa. Ele fala a hora da gente agir, então por isso que a gente tem que saber a hora. E lembrando ontem, né, do que a gente estava conversando ontem, você viu o Jacó, ele passando tudo aquilo, ele ficou quieto, ele esperou, ele poderia fazer a justiça dele. Isso também é tanto para a hora que o inimigo vai tentar algo, a gente também tem que esperar a hora de agir, esperar a hora do Senhor falar. E tanto para o projeto do Senhor, para a gente também fazer, porque às vezes a gente já quer compartilhar, o Senhor me falou isso, você já quer compartilhar.
e tem que esperar. Então, assim, aqui o Senhor traz, né, nesse versículo, dá uma grande lição e falando também do projeto, porque o Senhor, quando a gente entrega mais dele, ele vai entregar um projeto, e aqui o Senhor está falando, né, da construção. Se talvez você já está fazendo um projeto do Senhor, ele está falando da construção, porque a construção, cada hora ele vai, até você terminar, e aí eu creio que a nossa construção, né, do projeto mesmo do Senhor, vai ser quando a gente for para o céu, porque o projeto dele é um só que é tudo com cada um com o seu propósito, para chegar ao quê? A levar nós para morar na eternidade. Então, até a gente finalizar o projeto dele, nós vamos ter batalha, nós vamos ter luta, mas ele tá falando aqui, ele vai avisando a gente. E é tão interessante, ó, que ele me deu a visão e na hora eu não entendi, mas eu falei para minha irmã, ele vai revelar. Eu descansei meu coração, aí eu tive um sonho. Depois do sonho, ele falou na palavra para mim. E foi interessante que daí eu fiquei pensando, por quê? Esse projeto mesmo do vídeo, né, é um projeto do Senhor. E agora já não tá mais, porque, no entanto, ele só tava comigo no meu secretinho entregando para mim. Mas agora já tá alcançando você. E de você vai alcançar outros. Por quê? Eu vou até contar um testemunho. Ontem eu estava olhando, já passou mais de 2.000 visualizações os vídeos. Olha que benção isso. Isso é sinal que tá, né? O Senhor tá fazendo o que ele falou que ia fazer. Que era fazer mais, né? Mais pessoas, né? A viver o que eu tenho vivido no meu secretinho com o Senhor. Então isso é maravilhoso, porque tá se cumprindo o propósito do Senhor, né? Então você faz parte disso. E esse é o segredo. Se você tem compartilhado, faz como o Senhor falou para mim, não guarda só para você, deixa o Senhor fazer na sua vida e faz em outros também, compartilhando, porque isso vai mais gente sendo transformada. E o que está acontecendo? Nós estamos fazendo o propósito do Senhor. Fazendo e cumprindo, né? Porque nós viemos aqui para cumprir o propósito do Senhor e morar com Ele no céu. Então isso é maravilhoso. E quando ele falando ontem, né? Mais de ti, isso é o que nos diz? Isso é o que? A gente tem que estar fazendo o propósito dele. Porque a construção, quando ele falou da construção, é a construção dele. Porque o diabo, se a gente estiver servindo ele, a gente está construindo para ele. E aonde a morada? No inferno. Então com Jesus nós vamos para o céu. Com o diabo nós vamos para o inferno. Porque o diabo, a construção dele é só fazer a gente retroceder. Lembra ontem da escadinha, a gente, né, que o Senhor me deu ontem, falando? É o amor, isso daí é a nossa construção de ir pro céu. Então nós vamos estar cumprindo o propósito dele. Por isso que fala, entra na batalha. A batalha é pra gente praticar o que ele falou ontem: amor, né, ajudar o próximo, perdoar. E isso a gente vai estar vivendo a batalha, né, vai estar vencendo. E a gente já é vencedora, porque ele fala que ele sofreu aflição aqui e, né, Jesus sofreu e ele venceu. Então ele fala pra gente, isso daí já é o exemplo. Jesus venceu, nós vamos vencer também. Então esse é o segredo. E aí eu fiquei maravilhada quando o Senhor, porque o Senhor ele nos revela, ele não deixa a gente sem resposta, e ele vai fazendo a gente viver coisa. E aí você fala, nossa, tremendo. E lembra que eu falei, ele entrega, porque primeiro é o reino espiritual, depois acontece aqui. Não quer dizer que ele também não vai entregar outras bênçãos, ele vai, porque conforme você vai crescendo, e a palavra, né, e ele fala, enquanto a gente está cuidando das coisas dele, vivendo o propósito dele, ele vai estar cuidando das nossas, não vai deixar faltar nada, porque como ele diz, né, Salmos 23, ele é o Senhor, é meu pastor e nada nos falta. Ele não vai deixar faltar nada, nem para mim, nem para você. O segredo é a gente cumprir o propósito dele. Então esse é meu desejo. Eu vou fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná. Senhor, o Senhor dizer que para a gente entrar na batalha, sabendo que nós já somos vencedores, porque tudo que o Senhor nos entrega já é para ganhar, porque o Senhor tem o projeto já pronto, a construção já está pronta, nós só vamos fazer parte. Isso é maravilhoso, porque o Senhor pode fazer sozinho, mas o Senhor nos deixa a participar, Senhor. Assim é meu desejo, Pai, que cada um continua semeando, fazendo, Pai, vivendo o propósito, entregando mais e vivendo, Pai, e sabendo que agora o Senhor já está dando uma ordem para nós. Entra na batalha. Quando o Senhor diz isso é porque o Senhor já tem algo para nos entregar mais, porque quando a gente vence, nós vamos por um outro nível, nós vamos viver coisas maiores, coisas novas, e o Senhor tem algo tremendo, porque cada dia mais que nós estivermos vencendo cada batalha, nós vamos cada dia mais estar indo mais pertinho do Senhor e chegando, Pai, a um dia morar na sua casa, na eternidade, na mansão. Por enquanto nós estamos construindo aqui, mas depois nós vamos morar na mansão eterna. E esse é meu desejo, Pai, que cada um possa fazer o seu propósito, compartilhar e cumprir o que o Senhor nos deixou, que é viver pela Tua Palavra e Teus princípios. Assim é minha oração, Pai, no nome que há poder, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Se inscreve, compartilhe, deixe seu testemunho.
E manda semente aí para frente que você vai receber os testemunhos particulares e vai ver a glória do Senhor e vai estar cumprindo o propósito dele. E ele vai cuidar de tudo que você precisa, tá bom? Deus abençoe. Tchau.